Hello there! Tea with me, salvando pessoas boas de gramáticas ruins, segunda temporada, Phrasal Verbs. A todos vocês que acompanharam a primeira temporada, eu quero agradecer pelo carinho, pelo incentivo, pelas palavras de apoio e principalmente pela continuidade desse projeto, pela ideia, foi até uma sugestão que eu recebi e por isso estamos aqui nessa segunda temporada. A mesma dinâmica, a mesma pegada, 2 slides, 10 minutinhos, com o intuito de acrescentar, agregar a tua aprendizagem da língua inglesa. Muitas vezes nós somos reféns, né, de cursos, gramáticas, teachers, e ficamos por anos sem evoluir no idioma. A ideia desse projeto é ir de encontro à necessidade, de fato, de alcançar a naturalidade de fala. E eu acredito que nos próximos 10 vídeos, incluindo este, com essa pegada dos phrasal verbs, tende a contribuir muito com isso. Espero não desapontá-los. Seguindo a nossa tradição aqui, hoje eu tenho essa linda caneca da Patagônia. Quem me trouxe foi a Ana Carolina Fardim. Há algum tempo atrás, uma grande aluna minha me trouxe, então com muita alegria, e faço esse Tea With Me em homenagem a ela. Bom, vamos lá então. Tea With Me, Phrasal Verbs. Então, a mesma ideia, vamos ler primeiro em inglês e depois eu faço a tradução desse texto de minha autoria. E tem alguns pontos destacados aqui que depois a gente vai falar sobre eles. Então vamos lá. I simply had a terrible morning. I woke up late and I had to hurry up to work without having breakfast. When I finally got there, I phoned the secretary once we had an important meeting with the CEO who had been invited to present the budget for the coming year. Surprisingly, the meeting was cancelled. I couldn't believe that. Bom, lembrando, né, que é legal essa leitura que eu faço aqui com vocês em inglês, isso é bom para trabalhar fonética, muito importante, né? Você também, uma dica que eu te dou, você pode ler em inglês, grava você lendo e depois você se escuta. É uma ótima prática. Ou até mesmo copiar. Pega uma caneta, um papel, copia, né? Você vê aí 4 linhas, isso ajuda bastante. Então vamos para a tradução. Eu simplesmente tive uma manhã terrível. Eu acordei tarde, eu tive que me apressar, né, correr para o trabalho sem tomar café da manhã. Quando eu finalmente cheguei lá, eu liguei para a secretária, uma vez que nós tínhamos uma reunião importante com o CEO que tinha sido convidado para apresentar o orçamento do próximo ano. Surpreendentemente, a reunião foi cancelada. Eu não pude acreditar nisso, né? Bom, é isso. O que eu pontuei aqui? Esses 3 verbos, né, que vocês podem ver: phoned, invited and cancelled, né? Eu diria que toda vez que um verbo se aproximar do português, ele vem de uma origem do latim. É uma base comum. A etimologia da palavra ela vem do latim. Tende a ser uma linguagem mais formal, mais rebuscada. Vamos dizer que as preposições no inglês são um tempero da língua, né? É o que de fato dá o sabor da língua. E por isso que muitas vezes a gente faz tanta confusão com essas preposições. Entre usar um verbo seco, o que eu chamo de um verbo seco, né? O verbo somente como ele é, o verbo telefonar, phone, invite, cancel, eles têm a tendência a usar o verbo com a preposição. Então, por isso é tão importante nós sabermos esses phrasal verbs, né? E você fala assim, pô, Yusuf, mas o que é um phrasal verb? Nós vamos ver isso agora, né? Então vamos destacar esses 3 pontos aqui, ó. I phoned the secretary who had been invited. The meeting was cancelled.
Então aqui vamos trazer para o português, né? Eu liguei para a secretária que tinha sido convidado, a reunião foi cancelada. Então você pode perceber que quase que com uma naturalidade, né, a gente faz essa referência, né, com o português, essa equivalência com o português, e não tem problema algum em fazer isso. Mas o intuito aqui agora é trazer para o phrasal verb. Eu tenho nos meus cursos, né, o Matrioska 1, 2, agora o Matrioska 3, eu tenho essa abordagem de quebrar com o português, de romper com o português, tanto que eu chamo tudo de desaportuguesando o inglês, né? Nos meus cursos, na mesma pegada aqui dessas aulas que eu venho fazendo, eu apresento justamente essa abordagem, né, de quebrar, de romper com o português, porque nós precisamos pensar em inglês. Esse é o objetivo para que nós alcancemos essa naturalidade de fala. Bom, bora lá, 2 slides, né? Vamos para o segundo, Till with me. Então, o que é um phrasal verb? O que são os phrasal verbs? Os phrasal verbs nada mais são do que um verbo com uma preposição, ou um verbo com advérbio, ou um verbo com os dois. A gente tem essas 3 formas de phrasal verbs, né? E nada mais é do que eles muitas vezes mudam o significado do verbo original. Então o tema de hoje é o verbo call. Você sabe que to call é chamar, né? Agora, o que acontece? Quando eu uso call in, essa preposição está alterando o sentido do verbo. E aí vem o call in vai ser convidar, né? O call up vai ser telefonar. E o call off vai ser cancelar. Então é muito importante que você aprenda, né, o significado desses phrasal verbs. E eu vou te dar uma dica. Tenta aprender eles como a família, né? Cria aí um esqueminha. Aqui eu só trouxe esses 3, tal, mas tem mais de 5.000 phrasal verbs aí mais usados, vamos dizer assim, né? Tenta aprender por família. Vou aprender a família do call, vou aprender a família do come, do get, do look. Eu acho que ajuda muito você aprender em grupo essa associação, né? Como se fosse um mapa conceitual. Então, vamos retomar os nossos exemplos anteriores. Eu liguei para a secretária. Ao invés de você falar I phoned the secretary, você simplesmente pode falar I called the secretary up. Então, aqui é importante também destacar uma coisa. O phrasal verb não necessariamente ele tem que vir junto, tá? Entre ele pode vir ou um substantivo ou um pronome sem problema nenhum, tá? Isso aí vem muito pela fonética, pela sonoridade também, né? Então, ao invés de falar I phoned the secretary, I called the secretary up, né? Vamos para o segundo exemplo, que tinha sido convidado, who had been invited, who had been called in, who had been called in. Olha a pronúncia do passado, né? Esse D do passado aqui ele vai juntar com esse in, vai ficar called in e não called in, né? Called in, tenta falar junto. E um terceiro exemplo, a reunião foi cancelada. The meeting was cancelled, the meeting was called off. The meeting was called off. Isso aqui são equivalentes, então called off, né, foi cancelado. Qual que é a minha dica aqui para você, né? Bom, vamos lá, Till with me. Qual que é a minha dica que eu dou para você de uma maneira bem natural? Tenta criar algumas frases, né? Pega esses phrasal verbs aqui, ó, esses 3 que nós estamos vendo hoje. Procure outros, pesquise. Eu vou mandar lá no meu Telegram, eu tenho o Telegram, eu vou mandar lá no meu Telegram uma lista só de phrasal verbs com call. Acesse meu Telegram lá que você tem essa lista. E aí você pratica, crie suas próprias frases, né? Na mesma pegada da primeira temporada que nós fizemos Till With Me com os erros comuns que eu falava, faça suas próprias frases. Eu acho que aqui também é o momento, crie suas próprias frases. Eu acredito que essa é a pegada, esse é o pulo do gato aqui para ir memorizando aos poucos. Alright, people. So, menos de 10 minutos, cumpri com a minha missão aqui. Reveja, veja, pratique. Eu acho que isso é muito importante, buscando sempre essa naturalidade da fala na língua inglesa. Alright? So people, thank you very much.
I see you around. See you next week. If you think this is a good class, né? Se você gosta, deixa o like, comenta. Toda segunda-feira, 9 horas, eu tô aqui. Alright, people? See you around. Bye bye, people. Tea with me.